Então, nós vamos continuar falando sobre os aspectos marcantes da Revolução do Porto de 1820, tanto para Portugal quanto para o Brasil, e vamos falar também como que o Brasil como que a Revolução do Porto vai repercutir aqui no Brasil nessa fase, né? Então, veja, como eu já disse anteriormente, toda a família real vai partir para Lisboa no dia 26 de abril de 1821. Entretanto, 2 dias antes dessa partida, os corpos de Dona Maria I, falecida em 1816, e de Dom Pedro Carlos, falecido em 1812, foram desenterrados no Rio de Janeiro para serem novamente enterrados em Portugal, né? Dona Maria I havia sido já rainha de Portugal, foi afastada do poder em decorrência da demência, e Dom Pedro Carlos, que era seu neto, né, faleceu em 1812, vítima da tuberculose. Apesar de toda a família real se dirigir a Portugal novamente só em abril de 1821, desde janeiro desse mesmo ano, que as cortes portuguesas estavam se reunindo em Lisboa para tomarem decisões, adotarem medidas, dentre outras coisas, né? E uma das medidas adotadas nessa fase, durante essas reuniões, foi a decisão de que não só os deputados portugueses tomariam parte nessas assembleias, como também representantes das várias colônias de Portugal, né? Em relação ao Brasil, ficou decidido que o Brasil poderia enviar para Portugal 72 deputados. Esse limite aí foi estabelecido de acordo com a população de cada colônia portuguesa. Então, para o Brasil, ficou definido a representação de 72 deputados. Muito bem. Desses 72 deputados, apenas 46 vão comparecer. Minas Gerais, por exemplo, elegeu 13 deputados, mas nenhum deles compareceu, né? Alegam os estudiosos que essa não representação mineira lá nas cortes de Lisboa, durante essas reuniões, se deu em decorrência de divergências, incompatibilidades e até pela dificuldade da viagem, né? Porque era uma viagem longa, né? Em determinadas épocas do ano era também uma viagem perigosa e isso vai dificultar, né, para Minas Gerais o envio desses 13 deputados que foram eleitos aqui nessa época, né? Nós vamos ver que a composição da social, né, das cortes portuguesas era formada por essa elite, né? Uma nova elite portuguesa. Essa elite se forma durante a permanência da corte aqui no Rio de Janeiro, né? Então ela é formada principalmente por advogados, professores, comerciantes, membros do clero, dentre outros, como eu já falei anteriormente, né? Nós vamos ver que, quanto à representação brasileira, havia diversos republicanos, deputados que defendiam, né, a República, né? E vários desses deputados que vão representar o Brasil nessas reuniões haviam participado também da Revolução Pernambucana de 1817. Então, a gente pode citar aqui alguns exemplos, como é o caso de Martiniano de Alencar, né, que era pai de José de Alencar, o escritor, né, e que vai como representante da província do Ceará. Além dele, nós temos também Virgínio Campelo, como representante da província da Paraíba, o Monsenhor Francisco Muniz Tavares, representando Pernambuco, e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que é irmão de José Bonifácio e que vai como representante de São Paulo, e Cipriano Barata, que a gente já falou também dele anteriormente, que vai como representante da província da Bahia. Eu quero só fazer um esclarecimento aqui para explicar. Quando eu falo das várias localidades do Brasil, eu uso a palavra província, né? Então, veja bem, essa divisão territorial do Brasil durante o período colonial, ela recebe o nome de capitania.
Então, e aí quando ficou determinada aqui a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, essas localidades, que até então chamadas de capitania, ou capitanias, né, passaram a ser denominadas províncias. A denominação Estado que nós usamos atualmente só foi determinada pela República. Então, a partir da instalação do sistema republicano, em 15 de novembro de 1889, as então províncias é que passaram a ser chamadas de Estado, tá certo? Então, é só para esclarecer, né? Muito bem, nós vamos ver então que a chegada dos deputados brasileiros foi muito mal vista em Portugal. Os deputados brasileiros foram muito mal recebidos, né? Foram humilhados, xingados, foram, assim, bem maltratados, né? Então, exatamente por quê? Porque apesar da Revolução Constitucionalista do Porto ser uma revolução liberal, relativamente avançada para o Estado português, em relação ao Brasil, o que os revolucionários do Porto queriam era, de fato, a recolonização, né? Então, exigiam a recolonização do Brasil e, na verdade, essa era a intenção, né, dos revolucionários do Porto nesse período. Nesse período também, nós vamos ver que havia, inclusive, deputados portugueses que, durante essas reuniões, como é o caso do deputado José Joaquim Ferreira de Moura, que vai se referir à população brasileira, principalmente aos representantes brasileiros que estavam presentes naquelas reuniões, como, abram aspas, gente de segunda classe que deveria ser tratada com pau e chicote. Né? Então, esse tratamento, essa maneira de se referir ao Brasil e aos brasileiros presentes naquelas reuniões vão acirrando os ânimos, aqui no Brasil principalmente, porque as notícias chegavam, né? E aí a coisa vai ficar ainda mais grave quando, em 9 de dezembro de 1821, vai atracar aqui no Porto do Rio de Janeiro um navio português que veio com o objetivo de levar para Portugal Dom Pedro e toda a sua família, né? Então, essa notícia, o navio atracou aqui repentinamente, né? E essa notícia vai realmente deixar os ânimos aqui no Brasil bastante acirrados, né? E aí, vamos ver, então, que diante dessa possibilidade, né, de Dom Pedro e a família e toda a sua família terem que retornar a Lisboa, um grupo de maçons, a maçonaria brasileira, que vai ter um papel fundamental nesse rompimento Brasil-Portugal, ela vai se organizar, né? Ela vai se colocar à frente dessa situação e vai convocar um movimento que vai culminar com um abaixo-assinado, e nesse abaixo-assinado a reivindicação é que Dom Pedro permaneça aqui no Brasil, né? Esse abaixo-assinado, segundo estudiosos, ele foi assinado por 8.000 brasileiros. Na verdade, existe assim algumas dúvidas sobre esse número de assinantes, né? Porque o número de habitantes do Rio de Janeiro não chegava a uma quantidade de habitantes alfabetizados no Rio de Janeiro, não chegava a essa quantidade, e mesmo que esse abaixo-assinado tivesse caminhado para outras províncias brasileiras, né, a quantidade de alfabetizados em todo o Brasil era muito pequena, né? Mas, de qualquer maneira, o documento surtiu algum efeito, porque ao ser apresentado ao príncipe regente, Dom Pedro, né? Ele vai ler o documento e vai decidir ficar no Brasil. Isso vai acontecer oficialmente no dia 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido historicamente como o Dia do Fico, né? Em que Dom Pedro decide pela sua permanência do Brasil. Então, a partir daí,
né, começam realmente a se acelerar esse processo de rompimento. Pouco tempo depois, Dom Pedro aceita o título de defensor perpétuo do Brasil, que foi ofertado a ele pela maçonaria brasileira, né? Ele passa a frequentar as reuniões maçônicas, né? Inclusive usando o pseudônimo de Guatimozin, porque os primeiros momentos de frequência dele nas lojas maçônicas do Rio de Janeiro, isso faz parte do ritual da maçonaria. O iniciante, ele não se apresenta com seu nome de batismo, ele usa, então, um nome fictício, um pseudônimo, como é o caso de Dom Pedro, que vai usar, então, esse pseudônimo, Guatimozin, né? Eu só queria ressaltar que esse rompimento, esse processo de rompimento Brasil-Portugal, os principais agentes sociais desse processo, né, é a elite brasileira. São aqueles grupos que economicamente queriam tirar vantagem desse rompimento das relações Brasil-Portugal para se filiarem diretamente à Inglaterra, né? Portugal é visto, e é de fato, né, uma nação que nesse período tá passando por problemas graves econômicos, é uma nação decadente, né, conservadora, atrasada, e a Inglaterra realmente é o país promissor. Então, essa elite brasileira, ela tem interesses nesse rompimento para manter direto ou diretamente as relações econômicas com a Inglaterra sem a intervenção do Estado português, né? Então, o movimento da independência brasileira é um movimento elitista, né? Logicamente, é um movimento onde a elite é que vai se beneficiar. Outra questão que deve ser também ressaltada, essa independência, em nenhum momento ela pensa, ela destaca a necessidade de estabelecer o fim da escravatura. Muito antes, pelo contrário, a escravatura era e continuará sendo por muito tempo a força de trabalho fundamental na economia brasileira. Obrigada.